Boa noite, bem-vindos ao nosso satsang, ao nosso encontro. Para aqueles que estão participando hoje pela primeira vez, nosso encontro acontece regularmente, todas as terças-feiras, às 22 horas. É um encontro bem especial, porque ele é dedicado a uma coisa bem específica. Ele é dedicado ao nosso crescimento espiritual, né? Então, como sabem, ele é o satsang. Satsang significa encontro, mas é um encontro com a verdade. O que é um encontro com a verdade? O encontro com a verdade, ele acontece quando um grupo de pessoas se reúne para olhar para as coisas. Porque as coisas precisam ser vistas. Porque tudo aquilo que não é visto permanece atuando nas sombras, né? E talvez vocês não saibam disso, mas todos nós, seres humanos, somos movidos muito mais pelas coisas que se encontram no nosso inconsciente do que pelas coisas que estão no nosso consciente. Essa é uma realidade com a qual a gente convive, né? Ou seja, boa parte das coisas que a gente faz, boa parte das coisas que nos acontecem, boa parte das coisas que a gente rejeita, boa parte das coisas pelas quais a gente sente atração, são processadas pelo nosso inconsciente. A gente, de fato, não sabe muito bem os porquês das coisas que acontecem com a gente, né? Acabamos nos movendo vida afora, não diria como um zumbi, né? Mas é um estado, vamos dizer assim, quase que robotizado, porque a gente vai reagindo às situações, a gente vai sentindo coisas, não sabe por que está sentindo aquilo, vai fazendo coisas, também não sabe por que está fazendo, as coisas acontecem, a gente não sabe os porquê que está acontecendo, a gente quer ir para cá, não dá certo, a gente quer ir para lá, não dá certo, aí a gente não sabe também mais muito bem o que fazer. Então, quando a gente chega numa espécie de ponto, né, um ponto de crise, é um ponto muito importante, aquele momento que a gente não aguenta mais esse tipo de vida, esse tipo de situação. Às vezes as situações têm que ficar muito apertadas, né, muito desconfortáveis mesmo, em todos os aspectos, né, no aspecto físico, no aspecto emocional, na questão financeira, na falta de alegria, para que a gente então decida, né, tomar uma atitude, né, fazer alguma coisa, ir atrás de uma saída. Então é nessas horas, nesse tipo de condição, que normalmente a gente sai em busca e às vezes encontra coisas que de fato nos ajudam, né? Algumas nos ajudam temporariamente, né? Outras nos liberam de uma série de condições e outras nos apontam um caminho, né? Nos apontam uma possibilidade de transformação e mudança. Então esse é o caminho espiritual, né? O caminho espiritual é diferente de terapia. O caminho espiritual, ele não te traz a solução, ele traz muitas vezes o problema, né? Para que você, ao buscar a solução de um problema, crie, né, busque os recursos e crie as condições para que essa situação se dissolva ou te leve a algo maior, a algo melhor, né? O caminho espiritual, ele tem essas características, ele tem essas qualidades, né? Só que muitas vezes a gente fica um pouco perdido dentro disso tudo. Então, quando a coisa está muito complicada, né, e que a gente está muito perdido como seres humanos, né, nos atacando mutuamente, nos destruindo mutuamente, então o que acontece é uma intervenção divina. E essa intervenção divina, ela acontece de tempos em tempos, né, por meio de mestres, por meio de avatares, por meio da disponibilização de energia, de luz, para que a gente possa começar a sair de todo um emaranhamento
dentro do qual a gente se encontra às vezes há milhares de anos, né, há muitas vidas, e de repente a gente consegue começar a se desvencilhar internamente de uma série de situações dolorosas que estão na nossa memória e que nos fazem ainda agir de uma forma muito inconsciente vida afora, machucando um monte de gente, machucando pessoas que a gente supostamente acredita que ama, né? E machucando a nós mesmos também, porque a gente não sai ileso disso não. Quando a gente se move ou começa a se mover em busca de crescimento espiritual, essas coisas são colocadas na mesa, né? Para que você as veja. Uma vez que elas são vistas, uma vez que você se torna ciente e consciente delas, todo um novo universo de possibilidades começa a abrir, porque você é liberado, liberada de todos os impedimentos. Como é que isso se dá? Bem, esse encontro aqui, ele está dentro do universo, dentro do âmbito de todo o crescimento que nos é possibilitado a partir do recebimento da energia Diksha, que tem essa finalidade específica. A Diksha é uma energia que se manifesta de diversas formas, ela é transmitida e transferida de pessoa a pessoa, o que já é uma coisa muito especial mesmo, né? E também é transferida de uma forma direta, como eu hoje ainda vou comentar aqui. Então, quando a Diksha é transmitida e quando você está disponível a recebê-la, né? Você tem que estar disponível para recebê-la, né? Para acolhê-la, para abraçá-la. Uma série de liberações ocorrem e algumas simplesmente como se fosse desplugar uma situação da outra, outras a gente ainda tem que fazer alguma lição de casa, né? Fazer um esforço para olhar para as coisas, para fazer uma contemplação, para se submeter a um processo e com isso encontrar uma liberação, por que não, de coisas muito antigas que a gente, por que não também, é herdeiro, né? Às vezes a gente está vivendo uma situação que nem nossa é, diretamente, né? Ela foi herdada porque vivemos um karma de família muito antigo, onde nos deparamos com situações e pessoas que nos mantêm e sustentam toda uma condição de sofrimento. Quando a gente começa a trabalhar nessas coisas, o que não é tão fácil sempre, né? Recebemos um suporte enorme, por meio de presença luminosa, por meio de uma manifestação da consciência superior. É aí que a Diksha entra, é dessa forma que a Diksha entra em nossas vidas. Porque a gente começa a buscar onde é que tem a possibilidade de a gente receber Diksha, onde é que tem uma roda de Diksha, onde é que tem uma sessão de Diksha, onde há um doador de Diksha, e a gente começa a receber essa energia e fatalmente a gente vai passar por mudanças, porque um monte de coisa é retirada do nosso sistema e por ser vista, simplesmente porque a gente agora começou a ver o que não via antes. Então todo o poder, né, de determinadas situações que se manifestavam no nosso inconsciente é liberado, e uma vez que estamos liberados, as situações não voltam a se repetir. Com isso, todo o mundo externo, tudo aquilo que está em volta da gente, também começa a mudar sua configuração. As coisas começam a ficar mais fáceis, mais bonitas, mais amorosas, mais simples e mais leves. Por isso que a gente gosta tanto da Diksha, por isso que a gente abraça tudo isso com tanto empenho, né? E também nos leva a essa necessidade de compartilhar com mais pessoas, porque quanto mais gente estiver bem, melhor ficamos, né? É toda uma dinâmica que está relacionada à Diksha, né? A gente não cresce sozinho e não fica bem sozinho. Ela atua de forma coletiva, ela atua de forma a beneficiar um número cada vez maior de pessoas. Essa é a forma que nós temos como doadores de Diksha de fazer parte de toda uma transformação que está se encaminhando desde 2012 de uma forma mais acelerada, né? É isso que a gente está fazendo aqui. Então, para quem está vindo hoje, que não participou ainda antes, o nosso encontro aqui ele se dá por meio de perguntas e respostas. As perguntas devem ser colocadas na área de chat aqui, e eu,
procuro não pular, às vezes acontece de eu pular, me avisem, né? Eu vou lendo as perguntas e vou respondendo, tá bom? Então fique à vontade para começar a postar suas perguntas a partir de agora. Então vou começar a falar um pouquinho, já que vocês não estão ainda postando as suas perguntas. Como sabem, esse final de semana agora, né? Neste próximo sábado, dia 21, nesse próximo domingo, dia 22, nós vamos ter a maravilhosa oportunidade de ter o processo, que é um curso, né, dado por videoconferência, que se chama O Fenômeno e a Dádiva. Eu sei que a maioria de vocês já sabe disso, né? Mas tem gente que ainda não sabe. Então, eu não posso deixar de lembrar isso aqui, e vou lembrar mais vezes, né? E porque eu estava agora mesmo dizendo aqui que quando a gente está bem e quer que mais pessoas fiquem bem, a gente procura disponibilizar a elas tudo que a gente tem de mais, né, de conquista, né, no sentido de conquista de ganho, de presente, né? Então, o fenômeno é a dádiva. Dádiva significa isso, significa a possibilidade de estarmos recebendo todas as coisas que a gente precisa para ser feliz. Parece uma coisa utópica, né? Parece uma coisa de marketing, mas não é. É uma realidade. Não é que a gente vai receber presentes no sentido físico, né? No sentido material, mas por que não? A gente também os recebe. Então, muitas coisas que são necessárias para que os nossos desejos sejam realizados, as nossas necessidades sejam realizadas, encontram uma via de acesso, né? Ou seja, nós recebemos meios de receber, de nos tornarmos receptivos à graça, porque muitas coisas a gente não tem, não é porque elas não nos são dadas. Muitas coisas a gente não tem e gostaria de ter, porque nós não estamos abertos a recebê-las. Essa é uma das características importantes dos tempos que vivemos hoje, né? O Fenômeno e a Graça é um processo, é um curso que é ministrado por videoconferência, vai acontecer aqui em São Paulo, num hotel, e esperamos reunir 1000 pessoas, já estamos com praticamente 600 inscritas, né? Esse número ainda vai aumentar nos próximos dias. Ele vai acontecer apenas aqui em São Paulo e na cidade de Montevidéu. E esse curso é um curso que desta vez vai ser mais especial do que todos os outros, por 2 motivos. O primeiro motivo é porque nós vamos contar com a presença do nosso avatar Shri Bhagavan, que vai nos abençoar diretamente ao vivo durante o curso, né, o que é uma coisa que não é comum acontecer e nunca aconteceu antes, dessa forma, né? Bhagavan, desde setembro, ele andava, vamos assim, retirado, né? E ele vai aparecer ao vivo para cuidar também de criar essa ponte, esse acesso ao fenômeno diretamente através dele. Então, isso, gente, não dá para me explicar aqui, né? Não saberia explicar, não poderia explicar, porque isso não tem explicação. Eu só posso dar a notícia a todos, né? É uma oportunidade de receber a graça diretamente de Shri Bhagavan, ao vivo, junto com um grupo de 700 mil pessoas, não sei, né? Vamos chegar a mais de 1000, incluindo aí o Uruguai também. Então, o que se cria numa oportunidade dessas é uma egrégora nova, né? É uma egrégora nova, é uma graça coletiva que afeta diretamente um número tão significativo de pessoas, e estas pessoas, quando voltam às suas casas, às suas cidades, espalham o que estão recebendo aos demais com os quais convivem. Então é um meio de transformação incrível, incrível. Não só no sentido pessoal, né, você poder encontrar soluções com mais facilidade para situações difíceis de vida nas quais você possivelmente ainda se encontra, né, ou numa coisa ou em outra, né, e também de poder ajudar mais pessoas a ficarem bem também, né. Quanto mais pessoas estiverem bem, melhor fica a nossa própria vida. A segunda boa nova,
que eu vou ser aqui o primeiro portador hoje dessa nova, é que todos os participantes deste curso, né, desse processo, PIG, vão estar sendo, sim, iniciados como doadores de Diksha do Orbe Dourado. Essa notícia chegou agora. Eu já estou passando ela aqui ao vivo e a cores fresquinha, né? Porque nós havíamos sido informados há uns 15 dias atrás, aproximadamente, que o doador de Diksha do Orbe Dourado, essa iniciação, não iria mais ocorrer. Mas vai acontecer nesse curso aqui do Fenômeno e a Dálida em São Paulo pela última vez. Então vejam só, é uma oportunidade muito importante, muito significativa, né? O processo que vai estar sendo disponibilizado esse final de semana, dá tempo ainda de se inscrever aqui em São Paulo, tá bom? Eu comentei num encontro que eu fiz no domingo agora que não haveriam mais iniciações, né? Como doadores de Diksha, do Orbe Dourado, nem como doadores de Prana Diksha, aos que vão aos cursos de Journey lá na Índia. No entanto, houve uma não sei exatamente como dizer, né? uma mudança, né? Com relação a isso. Então, eu estou colocando a todos que estavam eventualmente desapontados em saber que isso não iria ocorrer, que vai ocorrer sim. Bem? Ou seja, todos aqueles que participarem do curso integral, né, do processo integral, que inclui o sábado o dia inteiro e o domingo o dia inteiro, serão iniciados como doadores de Diksha do Orbe Dourado, que é uma iniciação muito especial, muito importante e que não vai voltar a acontecer mais nos próximos cursos. Então, olha só, é uma oportunidade de agarrar alguma coisa significativa para você mesmo e, por favor, não adie isso para um outro momento, né? Se você está aqui me ouvindo e você está pensando se vai ou não ao PG aqui em São Paulo, pensa rápido, tá? Você ainda tem 3 dias aí para tomar essa decisão. Pode se inscrever, nem que seja no sábado de manhã, às 6 horas, 7 horas da manhã, né? Tá bem? E qualquer coisa me procure por e-mail, me procure no Facebook, procurem os organizadores, procurem o site fenomenobrasil.com.br e corram atrás de materializar a sua vinda ao curso. Tá bom? Luciane Campos, querido Setu, você falou sobre as nossas sombras, conteúdos que ficam no nosso inconsciente. Como fazer para iluminar a sombra e tornar consciente aquelas questões que nos doem? Então, Luciane, primeiro se dar conta que existem essas questões nas sombras, né? Isso não é novidade, qualquer psicoterapia trabalha dessa forma, né? A gente faz uso, né, de inúmeros tipos de terapia, de inúmeras técnicas de terapia, de inúmeros sistemas, quando somos afetados pelos processos que se encontram no inconsciente e que precisam ser trabalhados, né? A psicanálise já faz isso há muito tempo, né? Quanto a isso não tem novidade. Nós mesmos, Luciane, não temos como fazê-lo por nós mesmos. Essa é a realidade, né? Quando buscamos um terapeuta ou buscamos uma ajuda desse tipo, ela funciona, mas ela é limitada aos limites do próprio terapeuta e aos teus próprios limites. Ou seja, tanto o terapeuta quanto você mesma são capazes de lidar com essas coisas no limite em que você conhece a si mesma, no limite em que o terapeuta conhece a si mesmo. Essa é uma limitação que ocorre dentro de qualquer tipo de terapia, né? Você segue crescendo, né, em lidando com estas coisas por meio de inúmeras técnicas, inúmeras formas, até o limite em que você sabe de si, até o limite que aquele que está te ajudando também conhece o que está nas sombras dele, porque senão não tem como ele te ajudar, né? Uma pessoa cega não vai ajudar a outra a enxergar. Então essa é um pré-requisito para um trabalho de autoconhecimento. Aquele que está te apontando, te ajudando você a caminhar, tem que estar enxergando tanto ou mais do que você mesmo a respeito de si mesmo. Então ele se torna habilitado, né, a te apontar algumas coisas que você está com dificuldade de enxergar, mas que ele já está enxergando, porque ele as descobriu em si mesmo.
Essa é a dinâmica de uma terapia. Numa dinâmica diferente, né, que é um trabalho espiritual, as coisas acontecem de uma forma um pouco diferente. Né? Nós somos colocados para vivenciar determinadas coisas, somos colocados em contemplação e somos banhados de energia que nos leva naturalmente a estados de consciência mais elevado. Ou seja, você não faz, você fica quase que numa postura, vamos dizer assim, mais passiva, né? Mais disposta a ver. O importante é querer ver. O importante é descobrir que não está vendo. Né? Isso, como você está colocando, já é um requisito. Né? Porque muitas pessoas acham que sabem, que veem, que conhecem, né? Que já leram tudo, que estudaram tudo, etc. Essas dificilmente conseguem ver alguma coisa, porque entre elas e o que precisa ser visto tem uma biblioteca. Né? Tem uma quantidade enorme de conhecimento terceirizado, né, por meio de literatura ou de outras formas, que a impede de ver as coisas, porque para tudo ela tem uma explicação, para tudo ela tem uma referência, para tudo pode ser comparado a algo que já foi dito por uma, duas ou três ou demais pessoas. E isso acaba se tornando um impedimento. Para que a gente possa querer, né, liberar o que se encontra nas sombras, a gente tem que pedir uma ajuda superior. E também temos que nos mover em direção a crescer em consciência. Para isso que a Diksha existe, né? Para nos ajudar a crescer em consciência. Quando a gente recebe a Diksha, o que a gente faz é se conectar por meio da própria energia e através, né, da doação da Diksha a um estado de consciência mais elevado. Neste estado de consciência mais elevado, que é decorrente de uma mudança no cérebro, que é decorrente de uma abertura no coração, tudo aquilo que precisa ser visto naturalmente fica disponível, porque você não tem uma censura interna, porque você não resiste ao que precisa ser visto, né? Pelo contrário, né? Você abraça as coisas que estão te afetando, estão afetando seu pai, sua mãe, sua avó, sua bisavó, sua tataravó, estão afetando a sua família e vão afetar os seus herdeiros da mesma forma, teus descendentes. Quando você se coloca numa postura, não, eu quero ver, eu quero encontrar uma liberação de tudo que me limita, de tudo que me domina sem que eu me dê conta, você é ajudada, você recebe um suporte e você recebe e busca a Diksha, né? como um meio de facilitar e de abrir a sua consciência e o seu coração. Né? Não é um trabalho intelectual. Né? A racionalidade, a informação, ela pode vir depois, para você ter um parâmetro de onde você está indo, para onde você está indo, para você ter um desenho da linha do tempo. Eu estava aqui, já vim para cá, sofria com estas coisas, não sofro mais. Vivia confinada dentro destas ideias, não me vejo mais assim, estou fora da caixinha, né? Estou livre, né? Respiro melhor, estou mais saudável, tenho mais amigos, me relaciono melhor com as coisas, me relaciono melhor comigo mesma, e por aí vai. Essas são as referências importantes. Né? Isso significa que você não é mais dominada pelos aspectos que se encontram nas sombras. Todos os processos que são oferecidos na Oneness University, todos os processos, boa parte deles, que são também oferecidos pelos trainers, que vão lá buscar os meios de ajudar as pessoas nessas coisas, estão disponíveis para serem usados. Né? Então a gente tem uma série de coisas que a gente faz e disponibiliza. A própria Diksha, as Oneness Meditations, os processos das câmaras sagradas e os cursos que ocorrem dentro da Oneness University para quem já está se sentindo motivado a ir lá para a Índia. Né? Se submeter ao curso que se chama Journey. Né? Que esse ano já temos o Journey 1, o Journey 2, o Journey 3 e o Journey 4 que já estão na agenda de 2017. Então, um bom começo é participar do PG. Né? Mesmo que você já tenha participado, participe novamente, porque o crescimento ele é inevitável. Toda vez que você participa de um processo, mesmo que você já o tenha feito antes, ele é novo. Porque a pessoa que está dando está diferente,
porque a sua capacidade de acolher e abraçar o que está sendo dito também é nova, a forma das coisas estarem sendo colocadas é diferente, a sua compreensão é diferente e a sua correspondência aos processos também vai ser nova. Então, mesmo que você já tenha feito um curso anteriormente, uma iniciação, sempre vale a pena voltar e fazer de novo. Né? Eu sempre repito isso aqui. Tá bom, Luciano? Oi, Maria Pereira. Sei que não nos desconectamos com o divino, mas é natural sentir que não estamos? É, Maria, é natural. Né? Ou seja, a conexão ela precisa ser trabalhada. Viu? Mesmo que você sinta, ou saiba, melhor dizendo, né, que você é parte de algo, ainda que você não se sinta, né, o saber que você faz parte de algo ajuda, mas não resolve, porque você não se relaciona com isto do qual você se sente desconectado. Então não basta saber que você é parte da humanidade, né? Não basta saber que você é parte do coletivo, isso você sabe aqui, né? Mas você não se relaciona com o todo, com esta percepção presente na sua consciência. Você se relaciona como todo como alguém que está desconectado. Daí o sentimento. Então, é importante você primeiro se dar conta disso, né? Enxergar essa desconexão, deixá-la doer, inclusive, né? Porque ela dói. Sempre que a gente está desconectado, nós sentimos dor. Né? Porque nós somos parte de algo e de repente não estamos dentro disto. Mesmo que a gente esteja, a gente não se sente. Esse sentimento de desconexão, de separação, de não fazer parte, de estar lá de fora, né? Ele é doloroso. Né? Talvez seja uma das dores existenciais mais importantes a serem trabalhadas. Né? Por isso que talvez vocês não se lembrem, né? Diksha, a palavra Diksha, originalmente Diksha significa transferência de energia sagrada em sânscrito, né? Mas transmitir a Diksha, receber a Diksha, nós chamamos aqui de bênção da unidade. Ou seja, quando você recebe uma Diksha, você está recebendo uma bênção. E a finalidade desta bênção, que é uma interferência divina na sua consciência, é reconduzir todos aqueles que a recebem ao estado de unidade. Que a gente tem algumas teorias a respeito, mas ainda não sabe muito bem do que se trata. Né? O que é esse tal de estado de unidade? Né? Será que é morar em comunidade? Será que é trabalhar em cooperativa? Será que é o comunismo? O que é a tal da unidade? A gente tenta usar algumas referências, né, do mundo externo para explicar o que é o que a gente acredita que seja a tal da unidade. Né? Unidade é um estado de consciência e ele é interno, não é algo que se manifesta nas suas ações necessariamente. Né? Nós ainda vivemos num mundo de separatividade. Né? Se alguém chegar aqui em casa assim, não, dá licença, agora quem vai morar aí sou eu, porque essa casa não lhe pertence, tudo é de todos, eu vou reagir. Né? Então, nós temos essa coisa ainda de cada um cuidar do seu território, cuidar das suas propriedades, cuidar do seu próprio corpo. Nós temos ainda muito forte instalados na nossa percepção a ideia de que o eu existe de uma forma separada. E isso não, a gente mesmo não consegue desfazer disso. Né? A gente pode dizer, puxa, né, eu ainda estou desconectado, eu ainda estou separado, eu ainda brigo com as coisas como se eu tivesse sendo invadido o tempo todo, né, na minha área, no meu território, né, vou defender as minhas fronteiras, né, meu país, minha família, minha cidade, minha comunidade, meu condomínio, né, aí, o sentimento de que eu tenho que me defender de outros ainda está muito fortemente presente no nosso coletivo, no nosso inconsciente coletivo. Né? Então, o estado de unidade ele não muda quando a gente muda de partido político, quando a gente muda de igreja, quando a gente muda de filosofia. O estado de unidade ele vai sendo descoberto na medida em que você se dá conta de que você e o outro são mesmo de fato uma única pessoa.
numa primeira instância. E numa segunda instância, quando você também se dá conta de que nem você nem o outro de fato existem. É só uma ideia de um estado de consciência ainda dentro da separação, dentro do estado de separatividade. Né? Por estarmos vivendo em estado de separatividade, nós sentimos dor, sentimos e agimos com muita dor, né? Reagimos às situações a partir dessa dor, tomamos decisões a partir dessa dor, fazemos escolhas conscientes ou não tanto a partir dessa dor, né? Vou para cá, não vou para lá, faço isso, não faço aquilo, né? Digo isso, não digo aquilo, ajo assim, deixo de agir. Tudo isso ainda é uma forma de eu evitar o sofrimento, evitar a dor que eu sinto por estar separado do outro. Nós não estamos ainda prontos a viver em estado de unidade, porque isso exige um novo estado de consciência para o qual estamos trabalhando. Então, a Diksha, voltando ao começo do que eu estava colocando, é a bênção da unidade. A finalidade da Diksha é nos reconduzir a este estado de uma forma coletiva, a todo mundo. Por isso que a gente, né, hoje terminando aqui, eu vou fazer uma Oneness Meditation, é aberto. Né? É uma transmissão de Diksha para quem está entrando em conexão, para quem está se conectando. Né? Muitos já sabem, né, que essa conexão precisa ocorrer, precisa ser recuperada, precisa ser sentida de novo. Né? Então a gente vai trabalhar na identificação daquilo que nos mantém desconectados, que são processos emocionais e são processos mentais. Isso precisa ser trabalhado, né, de diversas formas. Uma delas é estar regularmente recebendo a Diksha, com um pedido interno, né, um anseio interno de encontrar unidade, encontrar o estado de unidade. Né? De vez em quando eu encontro gente que fala assim, não, porque eu aqui, eu estou em estado de unidade, né, mas você arranha um pouquinho a casca, você vê que a pessoa não está, mas ela acredita que está. Né? Então o estado de unidade, ele também pressupõe o desaparecimento do self, desaparecimento desta ideia de que você como pessoa é uma pessoa, que as coisas que você faz por causa dos seus méritos, das suas qualidades, né? Toda uma ideia de um eu que está associado ao ego. Então é um processo. Né? Eu estou colocando as coisas aqui de uma forma muito rápida, mas é um processo. Né? Lembrando que todos nós estamos desconectados e muitas vezes achamos que não. Né? Ou não nos damos conta o quanto de desconexão estamos vivendo. Uns dos outros, da natureza e da presença divina também. Você sabe que você faz parte da natureza. Né? Você é bicho, né? Você tem um corpo. O corpo não é muito diferente de muitos animais. Você pertence à natureza, que se manifesta de inúmeras formas, de inúmeros seres, né? Mas você é parte disso também. Você tem esse corpo e você está identificado com ele. Né? Você é ser humano. Então, mesmo que você saiba disso tudo, você ainda assim sente muitas vezes que você não acessa essa instância superior, né? Esta fonte superior. Então, quando a gente chega nisso, a gente chega no que a gente chama de sofrimento espiritual. Né? Esse é o sofrimento espiritual, ou sofrimento existencial. Você sabe que existe algo, você sabe que você é parte desse algo, mas você não consegue se sentir de fato pertencente. Né? É um sentimento de ausência, é um sentimento de não pertencimento. E esta é uma fonte de sofrimento espiritual muito importante, porque é ela que vai te colocar no caminho da busca, né, dessa reconexão. Por isso que qualquer processo, né, como por exemplo o PIG, qualquer coisa que é ofertada para você reencontrar a sua conexão, você deve abraçar, deve procurar fazer. Né? Se você ainda não recuperou isso, não foi dessa vez, continua buscando de inúmeras formas. Né? Até participando do encontro como esse aqui que a gente está oferecendo, participando das Oneness Meditations, participando das sessões de Diksha, né? Fazendo de tudo para estar perto, cada vez mais perto, das fontes de luz que estão em todas as partes. Né? Hoje em dia temos uma abundância muito grande de meios de conexão. Tá bom? Oi, Lúcia.
Santi, estou na Argentina voltando depois de 10 anos. Curioso que estou revivendo emoções não agradáveis com a mesma pessoa. Não está sendo fácil, mas estou tentando ficar com isso, visto que vou voltar. Ficou interrompida a sua frase aqui. Vou voltar ao PG e estava muito equilibrada e feliz. Que bom, Lúcia. As coisas né, vão se mostrar para você e você vai olhar para situações que aparentemente são as mesmas, mas que não são mais. O que mudou? Você mudou, né? Você mudou. Não é possível você vivenciar um PG e outras coisas mais que você vem vivenciando, que eu sei, né? E não lidar com situações que talvez tenham as mesmas cargas ainda, né? As mesmas emoções difíceis, sem que você lide com elas de uma forma diferente, de uma forma nova. Porque você está diferente e está nova, né? Então, não se preocupe, as coisas não vão ser iguais, não. Mesmo que, num primeiro momento, você sinta coisas iguais aos que você sentia, porque não há 10 anos atrás, dessa vez vai ser diferente, né? Mesmo que a situação seja igual, que aquilo, né, ou este que te fez sentir coisas difíceis e ruins esteja ali do mesmo jeito, né? Você vai lidar com essa pessoa de uma forma diferente, mesmo porque você está hoje municiada de tantas ferramentas, né, de tantas coisas já experimentadas, que você vai lidar com certeza de uma forma mais transformadora, mesmo com situações muito antigas. Pode ter certeza disso. Aí você, né, Diana? Olá, nesse PG não haverá iniciação, quer dizer, para quem vai, mas se frustrou com isso. Sei que essa frustração é coisa do self, mas se você puder comentar algo sobre essa mudança do fenômeno. Pois é, Diana. Bom, primeira coisa, eu já dei a notícia aqui, né? Para quem não ouviu, quem chegou depois, vai haver sim a iniciação como doadores de Diksha do Arco Dourado pela última vez neste processo que vai acontecer neste final de semana aqui em São Paulo, do Fenômeno Yadad, bem? Dia 21 e 22. Ainda as inscrições estão abertas. Então vai acontecer sim a iniciação. Agora, com relação à sua pergunta, né, esse desapontamento, ele também é importante. Algumas pessoas já me procuraram aqui expressando, né, a sua frustração e o seu desapontamento. Então, a primeira coisa que eu coloco é isso, né? A gente tem que buscar saber quais são as nossas motivações, né? Por que estamos tão frustrados? O que o fato de sermos algo que não somos ainda, né, vai de fato fazer diferença, né? Quem eu vou ser se eu for? Se assim é uma coisa do self, claro que é, né? Então eu sou doador de Diksha, eu sou doador de Diksha do Arco Dourado, eu sou doador, né? Sou isso, aquilo, outro. Tem muita gente que quando assina o nome e o que faz, como se aquilo que ela fizesse parte já até da persona dela, né? E isso é uma coisa limitante, né? Com certeza, porque você não é o que você faz. Então, as identificações com tornar-se algo, né, elas precisam ser vistas, porque elas são limitantes, elas são, vamos dizer assim, chega num ponto em que você tem que ser aquilo que você está achando que você é, né? E isso se impõe por meio de conceitos e ideias que nem sempre são realistas. Essas questões, elas estão sendo vistas pelo fenômeno e estão sendo colocadas de uma forma muito delicada, porque é delicado, né? Nós temos uma motivação em sermos alguma coisa, né, de buscarmos a certificação, né, para fazer o que exatamente com ela, né? O que vai ser de você numa segunda-feira, depois de um curso desse, quando você olhar para o certificado de doador de Diksha do Arco Dourado, né? O que isso vai mudar em você, o que isso vai causar a você. Então, essas motivações, que dessa vez não vão ocorrer, uma vez que você vai se tornar, né? Uma vez que você participe do curso, mas que motivações são essas, né? Estou aproveitando aqui porque teve mais gente que expressou o seu desapontamento com isso, né? Eu lembro, gente, que em 2005, faz algum tempo, né? Foi o primeiro grupo de brasileiros aqui de São Paulo, né? Grupo mesmo, era um grupo grande,
E esse grupo foi, não lembro agora o número de pessoas, e esse grupo foi para a Índia pela primeira vez, em 2005, para se iluminar. E porque esta é a informação que a gente, na época, recebeu de uma ou duas pessoas que lá estiveram, na Índia, na Warren University, e que vieram dizendo isso, né? Gente, né, está acontecendo uma coisa lá numa tal de universidade da unidade, né? Em que você passa por um processo de 21 dias lá, simples assim, e você volta iluminado. Né? Era colocado dessa forma. Né? E as notícias chegavam, né, de uma forma meio né, não muito clara, né? Um dizia uma coisa, outro dizia outra, já tinha alguma coisa publicada, tinha pouquíssima coisa na internet. Então, criou-se uma expectativa muito grande. Muita gente queria, né, especialmente amigos meus, que assim como eu, já estavam aí há mais de, né, 20, 30 anos buscando a iluminação, né, buscando aqui, sentando com o mestre lá, indo para o ashram ali, vivendo 10 anos aqui, fazendo não sei quantas milhões de terapias lá colar, né, se submetendo a cursos, processos, eu inclusive. Né. Quando você ouve dizer que é possível, né, você é um lugar, se submeter a um processo e finalmente, né, num processo de 21 dias, encontrar tudo que você vem buscando a vida inteira, uau! Né, uau! Né. Então, eu na época não podia ir ainda. Eu queria, mas claro que eu queria, né? Tá dentro da minha agenda de buscador desde sempre, né? Encontrar isso que eu busco desde a minha adolescência. Então, o primeiro grupo foi, e quando eles voltaram, já no dia seguinte, né? Um dos amigos meus, que foi, ele comentou assim: puxa, Setu, a gente não se iluminou, né? Ele deu risada, né? A gente foi, gastamos essa grana, né? Porque era caro, ainda é, né? De certa forma, e passamos lá pelos 21 dias e nós não nos iluminamos, né? Não foi dessa vez, né? E colocou isso com uma forma um pouco engraçada, assim. Ele ria da própria expectativa dele, né? De ter encontrado uma coisa que era uma ideia e de ter voltado sem ter realizado né, esse propósito da forma como ele imaginava que ia acontecer, porque cada um imagina uma coisa. Né? Então isso a mim marcou muito, porque eu ainda lutava muito para poder ir, tanto que eu fui também, né, um ano depois. Então, em 2006, finalmente deu para ir, né, e passar também pelo processo de 21 dias, já sabendo que a possibilidade de voltar iluminado seria remota, né? Mas seria uma abertura, né? Seria um encaminhamento de um movimento meu para que algo pudesse acontecer comigo. Né? E o mais importante, gente, não é se isso vai ou não acontecer, se você vai ou não se tornar. Né? Eu voltei doador de Diksha. Né? E uma vez que eu voltei doador de Diksha, a minha vida teve uma mudança radical mesmo, quase 360 graus. Né? Tudo mudou na minha vida, tudo mudou na minha vida. Não porque eu me tornei doador de Diksha, mas é porque eu me entreguei às coisas que estavam sendo ofertadas para mim. E essa é a chave. Né? Olhar quais são as suas expectativas, o que você acha que você vai se tornar se essas expectativas forem cumpridas, o que vai ser de você se essas expectativas não forem realizadas, né? E, simultaneamente, ficar muito atento, muito receptivo ao que de fato está sendo dado a você. Então, esse PG, esta fase, este momento das atividades que estão sendo feitas pela Warren University, pelos nossos guias, pelos cursos do PG, pelos cursos de Journey e outros, né? Toda ação está sendo concentrada para que possamos nos tornar pessoas que recebam melhor o que está nos sendo dado. É mais ou menos parecido já com a pergunta da Luciane, né? Porque nós estamos desconectados ainda.
né? Nós temos uma fonte disponível para nos dar tudo o que a gente precisa, tudo o que a gente quer, tudo o que a gente almeja. No entanto, a gente não está disponível para receber. E as coisas estão sendo dadas em abundância. E nós não somos capazes nem de percebê-las, nem de recebê-las, nem de fazer alguma coisa com aquilo que a gente está recebendo. Então, o fenômeno Yadharda, por exemplo, né, é um curso que está focado não em nos tornar doadores de Diksha do Arme Dourado. Isto é um algo a mais. Né? Uma vez que você se torna uma pessoa conectada, você, né, que é o maior presente que você pode receber, quem sabe você pode ajudar outras pessoas. Mas primeiro você tem que se ajudar. Né? Primeiro você tem que ser capaz de se entregar, de se conectar, de se liberar das suas cargas, de crescer em consciência. Né? Quando você estiver vivendo, né, num estado de liberação, num estado de alegria incondicional, num estado de amor incondicional, aí sim você vai, não precisa nem fazer nada, não precisa nem dar diksha. Né? A sua simples presença num espaço já vai criar um campo, né, um campo luminoso em volta de você. A Diksha do Arme Dourado, ela flui naturalmente a partir daí. Né? Não é que alguém vai sair do curso PG com um diplominha de doador de Diksha do Arme Dourado, pronto a transformar o mundo. Né? Não é assim que acontece. Né? Mas assim a gente recebe essa iniciação. Né? Recebe a iniciação. É uma grande dádiva, é uma enorme dádiva você ser, né, iniciado de tal forma que você possa dar a mais pessoas, e isso acontece de uma forma anônima, né, algo que você tem acesso, algo que você conecta. Né, porque a Diksha ela não é algo que você tem. Ninguém tem o orbe dourado, né, ninguém tem a Diksha guardada em casa. Né, dentro do corpo, dentro da cabeça, onde quer que seja. Né? A Diksha você acessa, né? Você se torna canal dela, você se trabalha no sentido de entrega, né? Para que então a energia, na sua sabedoria, na sua inteligência, flua através de você e dê ao outro algo que ele esteja precisando. Né? E isso é uma arte que a gente não aprende ou não se torna assim num final de semana. Claro que não. Né? Não faria sentido isso. Né? Mas você recebe as chaves, você recebe os meios de facilitar com que isso venha acontecer a você. Então, é uma grande oportunidade. Né? Oi, Fábio. Trentin. Boa noite. A prática da Diksha pode ajudar uma criança de 4 anos que tem o sono interrompido várias vezes na noite com medo? Pode ajudar sim, viu, Fábio? Mas eu acho importante fazer algo mais, viu? A Diksha não é uma prática. A prática é uma doação de energia sagrada. E em alguns casos, em algumas situações, é mais apropriado a gente fazer uma prece ou a gente, de fato, buscar a ajuda dos especialistas em determinadas coisas. Né? É importante saber por que o sono dela está sendo interrompido, né? Se ela não está relaxando, por quê, o que está acontecendo com ela, né? Como é que está sendo o dia dela, como é que estão sendo os amiguinhos dela, como é que está sendo a vida dentro de casa, né? Como é que está o clima dentro de casa, como é que está, né? Enfim, tem tanta coisa a ser investigada. Né? Então, o fato de alguém, uma criança em especial de 4 anos, não conseguir dormir, pode ter muitos fatores que é bom a gente investigar um pouco. Né? A Diksha pode ajudar você a encontrar, né, você pessoalmente, né, a mãe da criança, a encontrarem essa resposta. Né? Pode ser, né, que essa criança recebendo a Diksha, algo seja liberado também, né, e ela consiga dormir melhor. Né? Aí vai desde o videogame que ela brinca durante o dia, né, o eletrônico, né, enfim, são tantos fatores que podem tirar o sono de uma criança. Né?
E isso precisa ser cuidado com bastante carinho, viu? Uma criança de 4 anos precisa dormir bem, e dormir muito bem, relaxadamente, né? Porque ela tem muita coisa a viver, muita coisa a desenvolver, né? Toda uma organização neurológica, toda uma organização psicológica, e ela precisa ser muito bem acompanhada, né? É importante que ela durma muito bem e tenha um sono tranquilo, né? Muitas vezes a gente processa durante o sono, né? Isso aí acontece comigo até hoje, né? Situações que não ficaram bem resolvidas durante o dia. Então, durante o sono a gente vai reviver certas coisas com as quais a gente não conseguiu lidar na nossa vida real, né? Então, dormir é um mecanismo de equilíbrio, né? Tudo aquilo que durante o dia a gente não consegue absorver, não consegue resolver, não consegue lidar com o sentimento, é processado durante a noite para que a gente não fique maluco, né? Então é importante, sim, especialmente uma criança, que ela tenha um bom sono, né? Que ela não acorde agitada. Então é importante ver também como é que está sendo o dia dela, ao que ela está sendo exposta, né? O que ela está vendo na televisão, né? Que joguinhos ela está jogando, né? Como é que está a relação com os amiguinhos. Então tudo isso precisa ser visto também, né? E a Diksha, ela entra como um adicional, como uma presença adicional para ajudar com que essas coisas com as quais ela não está vivendo bem possam ser dissolvidas, né? Possam ser liberadas. O que inclui os dois, né? O pai e a mãe também. Os avós, os tios, enfim. Que mais? Um irmão, uma irmã, que mais esteja convivendo com ela. É um trabalho um pouco maior, né? Eu acho que precisa ter esse cuidado, tá bom? Rochelle, estou me sentindo assim, sofrimento profundo e tristeza. Sou doadora de Diksha e hoje fizemos encontro de doação de Diksha e chorei muito. Rochelle, tristeza não é doença, viu? Tristeza é uma oportunidade passageira de você olhar coisas que estão doendo dentro de você e que você não tinha dado espaço para que elas fossem sentidas. Muitas vezes a Diksha faz isso, né? Ela te coloca em contato com dores que estão dentro de você. Hoje a gente começou aqui o encontro, não sei se você estava desde o começo, já falando sobre as sombras, né? Coisas que permanecem na sua infância, coisas que não foram resolvidas, sentimentos que não foram expressos completamente, se transformam em cargas. E essas cargas atuam dentro de você, nas sombras, como a gente já comentou aqui hoje, de inúmeras formas, né? Te impedindo de viver e de desfrutar da vida de uma forma mais plena e completa. Então, quando você começa a receber a Diksha, muitas vezes ela vai te conduzir a estas coisas que impedem, de fato, que você esteja ou viva plenamente o que esteja sendo ofertado para você viver, especialmente os relacionamentos, né? Quase sempre as nossas tristezas estão aí, né? Por conta de frustrações, por conta de situações, de conflitos que temos ou já tivemos com outras pessoas, com a gente mesmo, com o nosso corpo, com as nossas ideias, com as nossas emoções, com a nossa vida como um todo. Tudo isso vai sendo colocado diante de você para ser visto e revisto, né? Então, eu já estava comentando aqui hoje, né? O foco hoje da Diksha é que você se torne muito mais apta a receber o que a Diksha está te dando do que se tornar uma doadora de energia para outras pessoas quando você não está bem, né? É importante estar bem para dar Diksha, né? Se você não está num estado de alegria, se você não está relaxada, se você não está serena, se você não está em paz, não dê a Diksha. Essa é a recomendação, viu? Nesse momento, você não se sente bem, né, que você não está triste ou está precisando ficar recolhida com algum sentimento mais profundo, você se abstém de doar Diksha, tá bom? Isso é uma orientação geral. E deixa que aquilo que está dentro possa ser visto, tá? Não rejeita não vai tomar antidepressivo, né? Não vai gastar no cartão de crédito, não vai fazer alguma coisa para não sentir a tal da tristeza, pelo contrário, tá? Se você está triste, permanece com o que está aí. Essa é uma das chaves importantes. Fica com o que está acontecendo. Não é masoquismo, não.
é uma oportunidade consciente de você permanecer com as coisas que estão acontecendo dentro de você, para que assim, então, elas possam ser vistas e liberadas. Tá bem, Rochelle? Oi, Zilda. Que lindo saber que vai ter iniciação. Para mim está sendo transformador, desde o dia que fiz o processo DG. Foi muita entrega e dedicação. Isso mesmo. Que bom. Ana Santeiro. Sim, as pessoas se esquecem que estão no processo. Sim, a gente está constantemente no processo, né, de aprendizagem. No momento que você sentir que você já chegou em algum lugar, pode saber que você está no lugar errado. Né? Você começa a andar para trás. Tainara Santos, muita gratidão. Chorei muito agora por saber que o nosso avatar estará aqui no Brasil. Muita felicidade. Isso mesmo, Tainara. Espero que você possa estar junto com a gente no PIG. Oi, Elaine. Pergunto da Helena. O fenômeno tem conversado com algumas pessoas na Índia. Como é isso? Soube que foi o fenômeno que escolheu o local do PIG no Hotel Grand Hyatt. Faço a menor ideia, né, Helena? Não tenho como saber isso. Né? Isso é um processo muito particular, né? Que ocorre dentro e entre os doadores, os guias, né? Os monges que se encontram em alto estado de consciência. Muitas vezes a gente faz uma pergunta para um deles, né? E ele diz que vai consultar o fenômeno, né? A gente tem uns encontros aqui com o Madi, por exemplo, que vem oferecendo encontros online, né? Ele vai assim, não, eu vou consultar o fenômeno, né? O fenômeno nos indicou fazer tal coisa, a gente segue, né? Mesmo os guias que estão em alto estado, bem elevado de consciência, eles são absolutamente humildes quando se trata de receber uma orientação do fenômeno, né? E orientação do fenômeno não se questiona, não se discute, não se pergunta os porquês. A gente simplesmente segue, né? É assim que eles fazem e é assim que eles sugerem que a gente o faça também, né? Então é assim que acontece. Agora o como, né? Eu não sei. Tem muitas coisas que a gente recebe lá no Oneness University e que é misteriosa, né? E a beleza disso é que é misterioso mesmo. E o fato de a gente saber o como se deu também não vai nos ajudar em nada, só vai, né? Só vai nutrir a nossa mente com mais historinhas, né? Então algumas coisas devem permanecer no seu mistério. O que a gente vai sentindo só com o próprio coração e com como a nossa vida vai se expressando é que a coisa está certa, né? Mesmo que a gente muitas vezes de imediato não consiga ver o quanto certo está, né? Ficar brigando com o que vem ou com o que deixa de ser, mas a coisa está sempre certa. A gente aqui não é capaz de ver o quadro todo, a gente só vê um pedacinho, às vezes bem pequenininho, né? Uma fatia pequena da realidade, né? E a gente quer julgar o todo como se fôssemos capazes de vê-lo. Então, a gente confia, né, que aquilo que está nos sendo dado, está sendo ofertado, as portas que são abertas, às vezes são fechadas, ou são abertas de uma forma diferente, tem a sua razão de ser. Né? Como disse aqui a Ana Santeiro, né? Tudo tem a sua razão, tudo tem seu tempo, e a gente vai agradecendo pelos presentes que a gente está ganhando, né? Regular e continuamente. Tá bom, Helena? Oi, Eliana. Gratidão, pessoal. Espero conhecer o pessoal que compartilha aqui, o satsang. Sim, a gente vai. Muitos de nós que estão aqui vão ter a oportunidade de se encontrar presencial e fisicamente agora esse final de semana, né? Vai ser muito bom. Então, gente, gratidão pelo encontro, pelas perguntas. Já deu meu tempo, vou me preparar para o Oneness Meditation agora. A gente se encontra dentro de 10 minutos para receber a né? Receber a Diksha. E, como sabe, faz parte aqui do encontro. Muitas coisas que a gente está tocando aqui, falando aqui, também vão encontrar o seu encaminhamento, a sua liberação, a sua cura, nessa transferência de Diksha que vai acontecer daqui a pouquinho, né? Eu começo a fazer a Oneness Meditation 11h15, 23h15, horário de Brasília, e ela termina meia hora depois, tá bom? E namastê, gratidão, até daqui a pouquinho.
Oh.